E aí pessoal, tudo certo com vocês? Então, elementos de um polígono. Então, seja o polígono abaixo. Aqui tem um polígono com 5 lados, certo? Então, polígono com 5 lados, na nossa última aula, chama-se pentágono, certo? Então, os elementos são lados. São denominados lados todos os segmentos de reta que unem vértices consecutivos. O que são vértices consecutivos? São esses vértices aqui, ó, que ficam um após o outro. A, B, B, C, C, D, D, I, E e A, certo? É aqueles com a ideia de consecutivos também vem. Por exemplo, eu esqueci o que é consecutivo. Ó, lembra da sequência numérica? Olha só, 1, 2, 3, 4, que é a sequência dos números naturais. Eles são consecutivos, certo? Vértices é o ponto de encontro dos lados. Então, dos lados consecutivos, certo? Ou também a gente vai ver depois das diagonais, ou seja, os vértices é cada um dessas pontinhas aqui, ó, certo? Esses são os vértices, o vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E, certo? Diagonais, então olha aqui embaixo, ó. Diagonais são os segmentos que não são consecutivos, ou seja, não vêm um após o outro. Então, diagonais são o AC, AD, EB, EC e D e B. Ok? Ângulos internos são aqueles formados por dois lados consecutivos. Então, é esses arcos aqui, ó. Certo? Aqui é o ângulo E, que é essa simbologia, certo? É um E minúsculo com um chapeuzinho em cima. Ou também pode ser letras gregas, né? Então, é o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo gama, o ângulo delta e o ângulo epsilon, certo? Então, eu coloquei também aqui, ó, o nome desse é o alfa, certo? Esse aqui é o beta. Esse aqui não é o gama, esse não é o gama, desculpem, o gama é esse aqui. O delta ele é esse daqui, que parece um 8, mas não é um 8. Então, esse aqui é o gama, esse aqui é o delta e esse aqui é o epsilon. Se escreve Y, certo? Então, esses são os ângulos internos, ok? Então, colocando isso num conceito mais refinado, conseguimos fazer o quê? Conseguimos fazer um comparativo, certo? Um comparativo, e também conseguimos dar procedimento ao nosso estudo, certo? Então, vamos ao seguinte exemplo, certo? Então, aqui a gente vai dar sequência dizendo o seguinte, estudando as diagonais de um polígono, certo? Então, as diagonais de um polígono é o seguinte: como a gente viu, diagonais são segmentos não consecutivos que ligam um vértice ao outro, certo? Então, diagonais são esses carinhas aqui, ó, certo? O AD, o AC, como a gente já viu, ó, o EB,
BD e assim por diante, certo? Então, e as diagonais de um polígono, elas são também calculadas, que aqui na frente das diagonais vem o seguinte: número de diagonais de um polígono. Dá para calcular isso. Então, o número de diagonais de um polígono é calculado com a seguinte expressão. Ó, é o D igual ao N vezes N menos 3 sobre 2, onde o N é o número de lados do polígono, certo? Então, vamos a um exemplo aqui. Exemplo: calcule o número de diagonais de um dodecágono. Certo? Então, assim, dodecágono também tem livros que escrevem desse jeito aqui, ó, duodecágono. Que quer dizer o quê? 2 mais 10, certo? Duo é 2, decágono 10. Então, 2 mais 10. É um polígono de quantos lados? 12 lados. Certo? Quem vai ser o N? Vai ser o 12. Então, vai ser N igual a 12 lados. Então, aplicando a nossa formulazinha, D igual o N, 12 lados, 12 vezes N, o N a gente já viu que é o 12, menos 3 sobre 2. Então, o número de diagonais serão 12 vezes 9 dividido por 2. Logo, o número de diagonais será 12 vezes 9, dá quanto? 108. Diagonais igual a 54. Então, esse é o número de diagonais. Certo? Então, continuando, então, relembrando aqui, ó, o número de diagonais é dado por essa fórmula aqui, onde o N é o número de lados do polígono, ok? Lembrando disso, é sem erro. E prestar atenção no nome do polígono também, certo? Então, continuando o nosso estudo, a gente chega o quê? A gente calcula o que na realidade? A gente calcula também o número de a soma dos ângulos internos de um polígono também, que é dado por uma formulazinha bem simplesinha,
sem mistério, certo? Então, aqui, soma dos ângulos internos de um polígono. Então, duas coisas que a gente tem que lembrar o seguinte, certo? Primeiro, qual é o polígono mais simples que existe? Um triângulo. Então, vejamos o triângulo. Certo? A gente sabe, lá do 7º ano, é uma regrinha que diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ok? Então, olha só, fazendo os vértices do triângulo e pegando uma régua, certo? E ligando esses pontos, não se esqueçam da régua, que é muito importante. Aqui tem um ângulo, outro ângulo e aqui outro ângulo, certo? A, B e C são seus vértices. Então eu sei o seguinte, por exemplo, eu tenho que esse ângulo alfa, esse ângulo beta e esse ângulo alfa, esse ângulo gama, desculpem, eu tenho que dizer que a soma deles dá 180 graus, ok? Então é o seguinte, vamos supor o ângulo aqui é 50 mais 50 mais 80 graus, isso dá 180 graus, ok? Outro exemplo, dá para fazer o seguinte, 60 mais 30 graus mais 90 graus, 180 graus. Então, todo triângulo, a soma é 180 graus dos seus ângulos internos, certo? Então, partimos para o estudo da soma dos ângulos internos de um polígono. Então, veja o exemplo aqui, ó. Exemplo. Olha só. Vamos pegar um hexágono, certo? Aqui é um hexágono A, B, C, D, E e F. Aqui é um hexágono. Um hexágono possui quantos lados? 6. 6 lados. Então, como é que eu vou fazer o cálculo desses polígonos? Então, prestem atenção. A gente vai pegar um vértice desse, vou pegar o vértice A e vou ligá-lo com outros vértices que não sejam consecutivos, que não pode vir um após o outro. O A e B eu não posso, mas eu posso ligar o A com o C, certo? Eu posso ligar o A com o vértice C. Eu posso ligar o A com o vértice E. Agora eu conto quantos triângulos eu possuo. Eu possuo 1, 2, 3, 4 triângulos, certo? Então, como eu sei que
Desse estudo anterior, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Logo, 5 vezes 180 graus, eu vou ter o número não o número, e sim a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, fazendo 180 vezes o 5, né? 180 vezes o 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40, sobre o 4, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, então 900 graus. Professor, existe uma fórmula? Existe. Também podemos usar a seguinte fórmula, que é onde a soma dos ângulos internos é igual ao número de triângulos ou, para facilitar mais ainda, eu vou fazer o seguinte: número de lados do polígono menos 1 vezes 180 graus. Essa é a formulazinha. Ó, soma dos ângulos internos é igual ao número de lados do polígono, aqui não é 1, é 2, tá? Menos 2 vezes 180, certo? Aqui é tudo junto, certo? É o número de lados do polígono menos 2 menos 180. Colocando matematicamente, a gente chega na seguinte. Então fica um S com um I minúsculo, fica igual, abre parênteses, N menos 2 vezes 180 graus. Essa é a nossa fórmula elegante. Essa daqui é a nossa fórmula entendida. Ok? Essa daqui que a gente fez é a nossa fórmula entendida. E aqui é a nossa fórmula elegante. Certo? É a nossa fórmula elegante. Então, espero que eu fui claro, certo? E estudem, pratiquem. E boa semana a todos.